O número de investidores, pessoas físicas, duplicou no último ano aqui no Brasil, na B3, né? Se a gente olhar um histórico um pouquinho maior, analisar 2 anos para trás, a gente pode ver que praticamente triplicou, né? Não chega a ser 3 vezes, mas praticamente triplicou nos últimos 2 anos. É muito legal ver o investidor finalmente indo para a Bolsa. Nós ainda somos muito poucos pessoas físicas na Bolsa. É legal ver o pessoal finalmente migrando para a Bolsa, saindo de poupança e tudo mais. Mas essa alta tão rápida de pessoas na Bolsa é um pouco assustador, né? O que mais me assusta é saber que 2/3 das pessoas nunca viram um bear market. Por quê? Porque os últimos 4 anos de mercado foram de pura bonança, né? Então todo mundo que entrou nesses últimos 4 anos só viu isso, só viu alta. Então o cara está acostumado com, sei lá, 20, 30, 40% ao ano, dependendo do momento que ele entrou, né? Então, será que esse cara está preparado para um bear market? Será que esse cara está preparado para um crash? Essa é a dúvida que eu fico. Claro que falta de tempo de mercado não quer dizer necessariamente falta de conhecimento. Pode ter um monte de gente que está há anos aí no mercado e não sabe o que está fazendo, está sobrevivendo por sorte. Também pode ser que tem gente que está entrando no mercado hoje, já com conhecimento, sabendo o que está fazendo, porque fez um grande curso, teve um grande mentor, sei lá, filho de um grande investidor, qualquer coisa do tipo. Mas se a gente analisar esses 2 grupos como agregado, né, a média desses grupos, com certeza esse 1/3 que está há mais de 4 anos no mercado, com certeza tem conhecimento muito superior a esses outros 2/3, né? Então só 1/3 do mercado tem vivência, passou por grandes crises, passou por crashes. E com certeza esses caras são sobreviventes, né? Muitos com certeza sobreviveram por sorte, mas a maioria dos inexperientes, dos caras que estavam tomando risco que não deveriam, o tempo e a volatilidade já eliminaram do mercado, né? Então eles foram eliminados, não fazem parte mais desse grupo pequeno. E já esses 2/3 aí de pessoas novas a gente não sabe, né? E provavelmente esses caras vão se machucar muito mais caso aconteça um crash, tá? Apenas uma observação aqui, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de correlação, mas a última vez que aconteceu isso na B3, de duplicar o número de pessoas físicas na Bolsa e praticamente triplicar em 2 anos, foi lá antes do crash de 2008, tá? Antes da crise de 2008. Bom, qual o problema? O problema é que, segundo as palavras aqui do Ray Dalio, um dos maiores administradores de fundo aí do planeta, ele diz o seguinte: o mundo está louco e o sistema está quebrado, né? Então a gente tem juros negativos, a gente tem inversão da taxa de juros, a gente tem as taxas interbancárias que estão explodindo sem motivo, né? O Fed injetando dinheiro massivamente no sistema através das ripples lá para tentar fixar esse problema, né? E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, talvez realmente o sistema esteja quebrado. Não sei. Quem está dizendo aqui é o Ray Dalio, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que está acontecendo, o que não está, se realmente vai ter um crash ou não. Isso é para cada um de vocês decidir, tá? Mas eu vou fornecer para vocês aqui 2 fontes de informação, né? A gente tem aqui em cima o Zero Edge, tá? Que é para quem quer muita informação, tá? Em tempo real, né? Ser bombardeado com informação. Em contrapartida, com certeza vocês vão receber muito pouco sinal e muito ruído, né? Então tomem cuidado com os ruídos que vêm desse site. No outro extremo, vou sugerir para vocês o Fernando Urich, né? Que está aqui embaixo. Aqui é o Instagram dele? O Instagram. Mas ele tem bastante material no YouTube também, tá? O Urich na outra ponta, tá? Ele vai fornecer pouca informação, mas simplesmente só o sinal ali para vocês, tá? É um cara mais sóbrio, ponderado, vai passar para vocês só o sinal mesmo, né? Só o filezinho da informação, tá? Mas em contrapartida vai haver um delay, né? Ele não vai entregar isso aqui para vocês em tempo real, né? É o preço que se paga ali para separar o sinal do ruído, tá? Então duas fontes para vocês escolherem aqui o que vocês acham melhor, tá? Mas independentemente se vocês acreditam que vai ter uma crise ou não acreditam, seguro não é sobre prever crises, tá? Seguro é sobre se proteger para caso algo aconteça. Da mesma forma como a gente faz um seguro de carro, né? A gente não faz um seguro de carro pensando, olha, esse ano eu estou achando que eu vou bater, né? Não, a gente faz um seguro sempre que a gente acha que a gente não pode arcar com as despesas caso aconteça aquele problema, né? Então é para isso que a gente faz um seguro, para se proteger, tá? E da mesma forma que um seguro de carro não chega no final do período lá e tu pensa, nossa, contratei um seguro e não bati, que prejuízo que eu tive, né? Eu coloquei dinheiro fora.
Não, seguro é um custo que faz parte ali e tu tem que aceitar tomar aquele custo e não vai te dar um retorno financeiro, né? Só vai te salvar ali no caso de um crash, tá? Então, entendam isso, né? Eu falo isso porque normalmente quando a gente está trabalhando com o mercado financeiro, nosso objetivo é um retorno, né? Então aqui não é. O objetivo aqui é segurança, tá? É sobreviver. Tá, e o nosso objetivo aqui não é evitar pequenas perdas, tá? Não é nunca perder, tá? Se a gente evitar nunca perder, a gente não deveria estar na renda variável, né? A renda variável é justamente assumir riscos de perda para poder ter um retorno maior, tá? Então, o risco da perda é inerente ali ao mercado de renda variável. Mas o que a gente tem que evitar é o risco da ruína, tá? É o risco de não poder voltar a jogar. E ruína não é ficar com a conta zerada ou negativa, tá? Qualquer valor que vocês considerem assim, ó, se eu chegar nesse ponto aqui, eu não posso continuar com o meu estilo de vida, eu não posso mais continuar operando na bolsa, tá? Eu tenho que mudar o meu padrão. Esse ponto para baixo já pode ser considerado ruína, tá? Então, vocês têm que operar de forma que amanhã vocês continuem operando que vocês ainda estejam no jogo, tá? Essa é a ideia. Aí ele tem um cartoon ali ilustrando o Taleb, né? Dizendo, olha, assuma todo o risco que tu quiser assumir, mas não mexe com a cauda, né? Não assume risco de cauda, não assume risco de ruína, tá? É só isso. Desde que vocês sobrevivam, vocês podem assumir qualquer tipo de risco que vocês quiserem no mercado. Então vamos imaginar que a gente tem uma ação só, tá? Ação da Acme aqui ou qualquer coisa do tipo. A gente vai lá e analisa qual é a volatilidade dela, baseado nisso. Na teoria, pelo menos, a gente pode analisar qual a probabilidade de qualquer tipo de queda que ela tenha, né? Que ela vai ter. Então, digamos aqui que a volatilidade seja diária, seja de 1%, então sigma aqui seria 1. Então, sei lá, a probabilidade de cair 1% de aproximadamente 34% ali, que é só a metade, né? 70% de ficar entre menos 1 e mais 1%, 95% de ficar entre menos 2% e mais 2%, 99% de ficar entre menos 3% e mais 3%. Tá? Isso aqui é retorno diário. Né? Aí, baseado na teoria, a gente pode chegar lá à conclusão de qual é a probabilidade de uma queda de, sei lá, 10%, 20%. Tá? E a teoria vai nos dizer que é praticamente zero. Né? E a teoria vai funcionar perfeitamente até o dia que não vai funcionar. Né? Um belo dia, a empresa essa que você está investindo se envolveu num esquema de corrupção, foi descoberta, alguém fez lobby, passou uma lei que dificulta o tipo de trabalho, o tipo de serviço que essa empresa presta, uma concorrente muito forte chegou, uma concorrente está fazendo dumping, botando o preço lá embaixo, qualquer coisa do tipo. Pum, a empresa vai lá e cai 20%, 30%, ou o que for, numa tacada, né? E a parte importante de entender que é isso, que essas coisas que são praticamente impossíveis na teoria, né, na prática acontecem e acontecem até com bastante frequência, né? Então não dá para contar muito com a teoria. A primeira coisa que a gente pode fazer para suavizar pelo menos esse problema é uma diversificação, né? Se a gente começar a colocar mais ativos na nossa carteira, a probabilidade de que vários deles dê problema ao mesmo tempo é muito menor, né? Não vai acontecer, se eu tiver, sei lá, 10 ações na minha carteira, não vai acontecer das 10 acontecer um problema de corrupção, uma lei, alguma coisa, um concorrente, tudo ao mesmo tempo, todas elas caírem para zero. Pelo menos a probabilidade disso acontecer é praticamente impossível e essa probabilidade de acontecer uma coisa específica com cada uma delas é realmente negligente. A gente pode ignorar realmente isso, né? E essa prática de diversificação vai suavizar muito os problemas, certo? Porém, a gente, em algum momento, isso aqui vai aumentar a nossa confiança, porque realmente vai diminuir os nossos drawdowns, vai fazer com que a nossa curva de capital seja muito mais suave, e a gente tem que cuidar para que isso não aumente a nossa prepotência, vamos chamar assim, nossa presunção, o cara ficar muito cheio de si e acreditar que agora ele pode assumir mais risco, né? Por quê? Porque, de novo, a teoria funciona muito bem até o dia que não funciona, né? Se acontecer uma queda brusca com uma só ação, ela vai ser amenizada, tranquilo, né? Mas se acontecer com várias ao mesmo tempo, é que a gente tem um problema. E quando é que isso vai acontecer, né? Se a gente analisou que a probabilidade de acontecer uma coisa específica com cada uma delas é muito pequena, o que pode acontecer é um risco sistêmico, é um risco que engloba todas elas, né? Então, digamos, elas podem ser todas do mesmo setor, né? Não é uma boa prática, mas digamos que elas sejam todas do mesmo setor e acontece alguma coisa com esse setor. Bum, todas elas vão para baixo juntas, né?
Elas não são do mesmo setor, mas elas estão no mesmo país, né? São todas elas ações brasileiras. Acontece alguma coisa com a economia brasileira, pum, todas elas vão para baixo, né? E no final das contas, ainda pode acontecer alguma coisa com a economia mundial. Então, mesmo que todas elas sejam de setores diferentes, estejam em países diferentes, ainda assim todas elas podem ser afetadas ao mesmo tempo. Obviamente, algumas vão ser afetadas mais, outras menos, depende do que elas fazem, né? Do tipo de serviço que elas prestam, em que país elas estão, como é que está a economia lá. Mas ainda assim, todas elas podem sofrer juntas, né? E isso a gente não pode aceitar. Aí é que entra a put, né? A put é o equivalente a um seguro no mercado financeiro, tá? Quem quiser aprender mais sobre opções, eu recomendo o canal lá do Luiz Fernando Roxo, né? Que ensina tudo sobre opções. Aqui eu vou dar só uma pincelada e só especificamente sobre put e só especificamente put sendo usada como seguro de carteira, tá? Então, de forma bem resumida, put é um direito de vender uma ação específica por um preço específico em uma data específica, tá? Aqui, por enquanto, eu só quero focar na questão de direito, tá? Você tem o direito de vender, vocês não têm a obrigação de vender. Isso que faz ela ser uma opção. Vocês têm como optar entre vender ou não, se aquilo faz sentido para vocês ou não. Então, a gente só vai vender quando fizer sentido para a gente, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é o payoff de um papel, tá? Imagina que eu comprei a ação da Acme lá por R$20, tá? Então, se ela continuar em R$20, eu tenho zero de lucro, né? Se ela permanecer em 20, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Se ela cair para 19, eu perco R$1. Se ela cair para 18, eu perco 2. Nada mais óbvio aqui, né? Beleza. Mas o que acontece se eu tiver o direito de vender ela por algum valor, né? Digamos aqui o direito de vender ela por R$18, né? Se ela tiver R$19, eu sou obrigado a vender ela no mercado por 19, então eu perdi R$1, né? Caso eu queira me desfazer dessa ação, né? Eu não sou obrigado a vender, né? Caso eu queira vender, eu sou obrigado a vender por R$1, obrigado a assumir o risco de um prejuízo de R$1. Se ela cair para 18, né? R$2. Se ela cair para 17, eu não vou mais perder R$3 agora, porque eu tenho o direito de vender por 18. Ela está valendo 17 no mercado, eu tenho o direito de vender ela por 18. Então, a partir do 18, eu não tenho mais nenhum prejuízo com ela, mas eu tenho prejuízo do 0 até os R$2, né? Do 20 até os 18, eu tenho prejuízo, a partir dos 18 eu cancelo, tá? Isso aqui é muito lindo, né? Simplesmente eliminar o risco ali sem nenhum custo. Mas a gente precisa pagar por esse seguro, né? O seguro tem um custo. Então, se a gente embutir o custo nesse gráfico aqui, né? A gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei um custo de R$1, né? No seguro. Então, o nosso payoff cai um pouquinho aqui, né? Então, se a nossa ação for lá R$22, a gente teria R$2 de lucro, mas a gente teve R$1 de custo com a ação, então o nosso lucro passa a ser R$1, né? Então a gente vai, em qualquer momento de lucro aqui, a gente vai ter R$1 a menos de lucro, porque a gente teve um custo com a opção, e aqui para baixo, né, a gente vai ter uma limitação aqui nos R$3, não mais no 2, porque tem mais o custo do próprio prêmio da opção, tá? O custo da opção se chama prêmio, tá? Então, só para revisar aqui, em vermelho nós temos o payoff da ação, em verde nós temos a ação com uma put, né, limitando a perda, em azul a gente tem o payoff final, que é a ação mais a put menos o custo da ação, que é o prêmio, tá? Beleza. Então a gente tem uma carteira de ações, né? Temos várias ações lá, aqui nesse exemplo a gente tem Petro, Magalu e Itaúsa, o que mais a gente tiver. Se eu tiver 500 Petrobras, eu tenho que comprar 500 puts para proteger essa ação da Petrobras, né? Se eu tiver 400 Magalu aqui, eu tenho que comprar 400 puts de Magalu para proteger a Magalu. O problema dessa abordagem aqui é que é um trabalhão de gerência, né? De comprar put para cada uma das ações. Imagina que a pessoa tem, sei lá, 20 ações na carteira, todo mês lá, comprar ações, opções para poder se proteger. No outro mês elas vencem, comprar de novo. É uma gerência bem complicada aqui, né? Outro problema é falta de opções. Nem todos os papéis vocês vão ter opções para operar. E alguns têm a opção, mas não têm liquidez suficiente, né? Então, quando a gente compra uma opção, precisa de uma contraparte, né? Outro player do mercado vai ter que estar vendendo essa opção para nós. E a gente não vai encontrar contrapartes em muitos desses papéis, né? Então, outro problema é a falta de liquidez. Além de custos extras, né? Porque a gente vai estar pagando corretagem em cada uma dessas opções, emolumentos e tudo mais. Então, a minha sugestão aqui é uma simplificação, tá?
Toda simplificação causa efeitos indesejados, tá? Então já vou comentar aqui sobre qual é o problema de fazer essa simplificação, mas é a forma mais simples de fazer um seguro de carteira, que é pelo financeiro, tá? Então não me importo mais quantas ações eu tenho, eu só quero saber qual é o valor final, tá? Todo o meu patrimônio em ações, quanto que eu tenho. Exemplo aqui, 250 mil reais, tá? Nesse exemplo aqui. Então o que eu faço? Eu pego esses 250 e finjo que eu tenho só BOVA11, tá? BOVA11 é o fundo que simula o mercado, né? Então, no momento agora, da gravação desse vídeo, BOVA11 está valendo 102 reais mais ou menos, tá? Então, se eu pegar e dividir 250 mil pelo 100, que é o custo de BOVA11, se eu transformasse todo o meu patrimônio, todos os meus 250 mil em BOVA11, eu precisaria comprar 2.500 BOVA11. Então, o que eu preciso para proteger minha carteira? 2.500 puts de BOVA11. Tá? Essa é a ideia. Qual é o problema dessa abordagem? A gente está protegendo a nossa carteira como se a nossa carteira fosse BOVA11, ou seja, fosse igual ao índice Bovespa, né? Então, tivesse uma grande participação em Petro, em Vale, em Itaú, né? Naquelas proporções teóricas do Ibov. Se a nossa carteira é diferente, ela não vai reagir igual ao Ibov, tá? Então, essa é a falha. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de todas as nossas ações cair e o Ibov não cair. Então, nosso seguro não vai funcionar. Pode acontecer de o Ibov cair e nossas ações se manterem no mesmo patamar. Então, a gente vai ganhar o dinheiro do seguro mesmo sem as ações caindo, né? Porém, como a gente está falando de risco sistêmico em queda gigante no mercado, é muito difícil que isso aconteça, né? A gente está falando mesmo de todo mundo ir abaixo ao mesmo tempo. Mas é importante vocês ficarem cientes disso, né? Que fazendo o seguro de carteira dessa forma, você não está protegendo exatamente a carteira. Então pode cair mais, pode cair menos, né? O seguro pode pagar mais do que o valor da carteira, pode pagar um pouco menos, né? Mas com certeza ele vai te manter vivo ali, porque boa parte, pelo menos, da tua carteira ele vai compensar. Beleza? Então, como eu falei antes, put é o direito de vender uma ação específica por um preço específico, numa data específica, tá? Agora a questão do preço específico e data específica, tá? Eu estou aqui apresentando para vocês um site, opções.net.br, do meu amigo Agrinei, tá? É um site gratuito lá, tem algumas partes pagas, mas essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui é gratuita. É uma matriz de opções, né? Então ele tem todos os códigos aqui disponíveis no momento, ou pelo menos todos que já foram negociados, tá? Aqui na coluna, bem na esquerda, aqui a gente tem os strikes, e aqui em cima a gente tem as datas, né? Os vencimentos. Então, por exemplo, digamos que a gente queira cuidar da nossa carteira por uma queda de 20%, né? BOVA11 hoje está na faixa de R$100, então uma queda de 20% seria ali na faixa dos 80. A gente poderia pegar aqui um strike 80, tá? A gente não tem muitas opções aqui de meses, né? Sempre vocês vão operar a opção um mês, no máximo 2 para frente, porque depois disso, no momento da gravação desse vídeo, pelo menos, não existe liquidez, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que renovar o seguro todo mês. Uma opção aqui, por exemplo, seria BOVA-X 800, tá? Então, o direito de vender BOVA por R$80 até o dia 16. Então, a gente teria que comprar 2.500 dessa aqui, tá? Dando um zoom aqui para a gente ver ela em detalhes, né? Só para vocês, caso não tenha conseguido ler aí no slide anterior, tá? Então, strike 80, data de vencimento 16/12. Hoje, a gravação desse vídeo está sendo feita no dia 14/11, né? Então, um mês de validade. O código é BOVA-X 800. Posso clicar aqui em BOVA-X 800 no sistema, ele vai me dar detalhes, né? Como o preço dessa opção evoluiu de acordo com o movimento da BOVA11, nessa linha amarela que é o preço de BOVA11. Aqui em vermelho eu tenho a volatilidade implícita, né? Que é muito fora do escopo desse vídeo, né? Quem quiser se interessar por aprender sobre volatilidade implícita, canal do Luiz Fernando Rocha de novo, né? E aqui a gente pode ver o preço, né? Hoje, de novo, né, alertando a data, dia 14/11/2019, o preço médio dela ali está na faixa dos 6 centavos. Tá? Não quer dizer que vocês vão comprar ela a 6 centavos, quer dizer que foi o preço médio ali do dia. Vai depender do book de ofertas lá para vocês comprarem. Talvez vocês consigam comprar ela ali por, sei lá, 2, 3 centavos, talvez por 8, 9 centavos, depende de como tiver o book, né? E à medida que for passando o tempo, vocês talvez não estejam vendo esse vídeo no dia do lançamento, né? Vai encurtar o tempo, né, de vencimento, ela tende a ficar mais barata ainda, tá?
Beleza, então esse foi o seguro da carteira, então a gente parte para a última coisa que eu gostaria de falar sobre se manter seguro, sobre se manter vivo, que é a estratégia Barbell, né? Uma das estratégias do Taleb, que é nunca aceitar risco médio, tá? Risco médio, o problema do risco médio é que a gente não consegue medir muito bem risco, né? Principalmente incertezas. Então a gente nunca sabe realmente qual é o risco que a gente está assumindo no risco médio. Por exemplo, CDB. Tá? Então, quando a gente entra num CDB, principalmente de banco pequeno, a gente está assumindo que o banco não vai quebrar. E se o banco não quebrar, se o banco quebrar, a gente tem o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, para nos salvar, certo? Mas o risco do banco quebrar, que a gente considera que é mínimo, e o risco do FGC não ter o capital para nos pagar, a gente também considera praticamente mínimo ou inexistente, na verdade a gente não sabe calcular esse risco. Então é muito perigoso ficar nisso aqui, tá? Recentemente o Roxo fez um post lá comentando que o FGC só tem 3% de todo o capital que ele assegura. Então se o FGC tivesse que pagar no mesmo momento todo mundo, ele só conseguiria pagar 3%. Tá? Então realmente não dá para contar com o FGC no caso de uma crise. Um banco quebrando, beleza. 2 bancos quebrando, beleza. Se tiver uma quebradeira geral, o FGC simplesmente não segura. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que fugir, segundo a estratégia do Taleb. Tá? Então é colocar uma boa parte do capital no que for mais seguro, né? Por exemplo, Tesouro Selic. Tá? Pelo menos a minha abordagem extremamente seguro é Tesouro Selic. Pessoas mais neuróticas do que eu vão pensar aqui, sei lá, em ouro ou uma coisa mais física aqui, né? Então, boa parte do patrimônio tem que estar aqui. E a outra parte, sim, tu pode ir lá para outra ponta para assumir risco altíssimo, tá? Então, extremamente seguro, conservador, alto risco do outro lado. Nada no meio do caminho, tá? Então, isso garante que essa ponta aqui, o extremamente seguro, nada vai acontecer com ela, né? Pode acontecer tudo aqui, não tem problema, quebradeira geral, seguro não funcionou, não importa. Essa parte aqui está segura, né, que é a maior parte do capital, certo? Então, tudo que vocês não podem perder de jeito nenhum, coloquem nessa parte aqui. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito diferente do tipo de vídeo que eu costumo fazer, né? Fora do contexto aqui do meu canal. Mas eu acho que seria importante fazer esse alerta para o pessoal, então eu resolvi fazer isso. Tá? Se gostaram desse tipo de vídeo, deixa um joinha aí para eu saber que eu faço mais nessa linha. Tá? Então, só resumindo o que a gente falou hoje, sobrevivência é mais importante do que o retorno. Tá? Primeiro sobrevivam para depois pensar em retorno. E as 3 coisas que a gente analisou para sobreviver: diversificação, seguro de carteira e estratégia Barbell. Valeu, abraço, até!